Olá, quarto ano, boa tarde para todos vocês, tudo bem? Voltando aqui para mais uma aulinha, o nosso último capítulo, né, as transformações sociais e culturais, lá no capítulo 5. Hoje eu vou fazer a correção com vocês da página 72, 75, 76, 81 e 82, muitas páginas para a gente corrigir. Antes de eu começar a aula, eu gosto sempre de lembrar da lista de presença, não esqueçam de assinar, tá? O link dela está na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, mesmo que você não tenha entendido aí a explicação, o que eu vou tratar com vocês aqui, né, vocês podem mandar para mim na parte dos comentários do vídeo, ou também podem anotar, né, e esclarecer durante a nossa live, tá bom? Que tem sido muito legal, né? Pelo menos para mim a gente tem aproveitado bastante, tá? Então não esqueçam disso. Lembrando que esse capítulo ele está falando um pouquinho sobre a gente viver em sociedade, né? O que é uma sociedade, sobre hábitos, sobre costumes, né? Falamos sobre a questão das mudanças, das permanências que apresentam aí as características do passado, né? O que permanece, o que mudou, sobretudo algo relacionado aos termos culturais. Vimos o que era cultura e como ela vem se modificando, como ela cria a ideia de uma identidade cultural. Vimos a questão da cultura brasileira, que é tão diversificada, que foi construída aí ao longo do tempo, né? E ela se formou por diversos povos, né? Então a cultura brasileira aí, ela é bem diversificada. Aqui a gente tem um pouquinho de cada povo aí, do passado, né? Que ajudou na construção, desde o descobrimento do Brasil, tá bom? Então, esses exercícios agora eles vão servir para poder consolidar, né, o que nós entendemos sobre esse aspecto de cultura, principalmente, né, e de sociedade. Tá? Então, qualquer dúvida, me desculpe mais uma vez, é só me procurar. Vamos lá na primeira questão, deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder passar. Olha só, você aprendeu que para viver bem em grupos é preciso seguir regras. Cada regra que deixamos de cumprir traz consequências. Escreva uma regra que faz parte do seu dia a dia e as consequências se ela deixa de ser cumprida. Então, para a gente viver em sociedade, é necessário, né, nós vimos que nós tenhamos regras, né, para organizar a nossa sociedade, para organizar o nosso convívio, tá? Então, para tudo na nossa vida são estabelecidas regras, né? Pensem aí na casa de vocês. Vocês têm várias regras que têm que seguir, né? Na escola tem várias regras, na rua tem regras de como se portar dentro, por exemplo, de um cinema, num campo de futebol. Você não pode fazer tudo o que quer, né? Então, esta resposta ela é bem pessoal. No meu caso aqui, eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, uma regra. Eu tenho horário para trabalho. Então eu posso citar aqui, o horário. Lembra que a letrinha são um pouquinho feia, né? Horário de trabalho. Então significa que eu tenho uma determinada hora para chegar no meu trabalho. E é uma regra, né? E caso eu não cumpra essa regra, né, ela vai ter como consequências o quê? Por exemplo, os alunos podem não ter aula, não é verdade? Quer ver uma outra regra aqui? Eu posso citar, por exemplo, eu adoro, eu não sei se eu já falei com vocês, eu adoro aquário, né? O aquarismo. Então eu tenho muitos aquários aqui em casa. Então é uma regra, né? Para se criar, né? Para se ter esse tipo de hobby, né? Que você disponha determinadas horas do seu dia para poder fazer a troca parcial da água, para alimentar, para poder fazer as limpezas dentro do aquário, esse tipo de coisa. Então é uma regra. Se eu descumprir essa regra, o que vai acontecer? Os peixes vão morrer. Né? As plantas, tudo que eu tenho lá vão morrer. Uma outra regra, por exemplo, que existe no meu dia a dia, eu dirijo, né? Eu tenho carro. Então eu tenho que cumprir regras de trânsito, eu não posso estacionar em qualquer lugar,
eu não posso acelerar o tanto que eu quero no carro, né? Então, por quê? Isso vai trazer consequências. Se caso eu acelerar muito em uma determinada rua, numa determinada avenida, eu posso ser multado, eu posso perder o controle do carro e bater, eu posso acabar atropelando alguém, atropelar algum animal. Então, para tudo na nossa vida, nós temos regras. E cada descumprimento de regras, né, ela vai trazer consigo aí consequências, ok? Então não esqueçam disso. Vamos lá para a próxima questão, agora da página 75. Então, essa questão ela vai trazer o que permanece, né, do século passado, o que permanece da história e o que nós mudamos aí a partir do texto que foi apresentado. Tá? E o texto ele vai trazer um assunto sobre o bairro Brás. Tá? Esse texto faz parte do livro, tá? De um autor aí, talvez você já tenha ouvido falar, chamado Drauzio Varela, né? Um médico que dá muita entrevista no Fantástico, na Rede Globo. E esse Drauzio Varela, ele escreveu esse livro que chama Nas Ruas do Brás, né? Que é ele contando as suas memórias da infância de quando ele vivia lá. Tá? Então vamos ver nesse contexto, né, histórico das lembranças dele do bairro, o que permaneceu e o que nós podemos encarar como mudança dentro aí do contexto do seu livro. Tá? Então, como permanência, eu posso citar uma aqui, né, lá, que características do século passado apresentadas no texto permaneceram até os dias de hoje? Quais mudaram? Preencha o quadro a seguir. Então, como primeira característica aqui, eu posso colocar que lá ainda, vamos ver se a letrinha vai sair mais ou menos, ainda existem ruas de cidades. Ainda existem ruas de cidades e bairros, né? Aqui mesmo, em Belo Horizonte tem isso. E bairros, olha o que eu vou citar aqui agora, de paralelepípedo. Vocês já foram lá em Ouro Preto, por exemplo, em Mariana? Paralelepípedo. Palavrinha grande, hein? Em vez de asfalto. Então nós temos diversas cidades, diversos bairros que ainda têm ruas de paralelepípedos. Isso é uma permanência histórica, né? Uma característica do século passado, que permaneceu até os dias de hoje. E uma mudança que a gente pode observar no texto. A gente pode citar aqui sobre a tecnologia das geladeiras. Vou fazer a letra um pouquinho maior, que acho que fica melhor, né? A tecnologia das geladeiras e o quê? E sua fonte de energia. Vocês viram no texto ele falando que não tinha energia, como que se fazia para armazenar os alimentos, inclusive era até muito perigoso armazenar alimentos de um dia para o outro, né? Já que não tinha energia e eles tinham que usar o quê? Gelo. Imagina, né? As geladeiras eram bem pequenininhas, como ele falou, igual um frigobar, e eles usavam pedras, né? Uma barra de gelo para poder ali resfriar os alimentos. Vamos ver uma outra permanência que ele citou no texto aí, né? Dependendo, não sei se vocês repararam, aqui mesmo nos bairros próximos da escola, nós temos isso aqui, ó, e é uma característica que permanece. Vendedores de rua. Aqui na minha rua mesmo, né, passam vendendo pão, tá? O vendedor ele vem numa bicicleta, ele passa aqui, vai buzinando e as pessoas escolhem, né, se elas querem comprar ou não. Então, ainda existe esses vendedores nas ruas, né? Tem gente que vende bem na rua da escola, tem um supermercado BH, não sei se vocês já repararam, descendo a rua da escola, né, que fica lá algumas pessoas vendendo verduras na porta, por exemplo, do supermercado BH.
tá bom? Então isso é uma permanência, né? Igual ele citou que isso existia lá no passado no bairro dele e ainda permanece, isso mantém, tá? E a mudança referente a isso a gente consegue observar? Sim, né? Porque hoje, vou arredar o vídeo aqui para cima, minha imagem aqui, para eu poder escrever. Hoje nós percebemos o quê? Nós percebemos, né, que é muito mais comum as pessoas irem até o mercado, né? Então é mais comum. E às vezes até compramos pela internet, né? Hoje você, pelo um aplicativo, você compra, né? E a mercadoria, os produtos chegam na sua casa. Você nem precisa mais ir até o mercado. Hoje é mais comum, então. Vamos colocar essa resposta aqui. As pessoas irem aos mercados. Meu Deus, eu fico impressionado como que minha letra fica feia aqui, gente. Aos mercados. Tá? Então as pessoas podem comprar, por exemplo, alimentos hoje por aplicativos, né? E você talvez já tenha até usado, né? Algum deles. Vamos lá, corrigir mais uma na página 76 agora. Olha só. Cite 2 acontecimentos da sua vida que mostrem que você é um ser social. Então, né, um ser social é aquele que interage, né, que segue as regras aí nos vários aspectos da sociedade. Então, eu posso citar, né, alguns aspectos da minha vida para mostrar que eu sou um ser social. É que, por exemplo, eu utilizo, né, roupas para ir trabalhar. Imagina, se eu não fosse um ser social, eu iria trabalhar sem roupa. Não pode, né? Então, é um exemplo aí de que nós somos que eu sou um ser social, né? No caso aí eu estou usando o meu exemplo, né? Usar roupa, por exemplo. Um outro aspecto que mostra que eu sou um ser social, todas as vezes que eu vou ao banheiro, por exemplo, eu fecho a porta, né? Principalmente em locais públicos, né? Se eu não fosse um ser social, se eu não me preocupasse com as regras, em viver em sociedade, eu não faria isso, não é verdade? Então, na hora da correção, né, quando vocês estiverem assistindo essa aula, coloquem nos comentários, por favor, o que vocês aí entendem ou 2 acontecimentos da vida de vocês que mostram que vocês são seres sociais. Eu coloquei andar vestido e fechar a porta do banheiro, por exemplo, em locais públicos, ok? Vamos lá ver mais uma questãozinha ainda da página 76, agora é a número 2. Essa questão é muito legal, acho que agora eu posso descer a minha imagem, vamos lá para baixo de novo. Então, observe atentamente a foto reproduzida a seguir, né? Que mudança e que permanência é possível observar na imagem? Então, eu estou vendo aí 2 garotas, estão escutando música, né? Então, qual que é a permanência e qual é a mudança, né? Ou quais são as mudanças que nós podemos perceber nessa imagem? Então, a permanência, eu posso colocar aqui, ó, que a permanência é a música. Escutar música, né? Todos nós fazemos. Todos nós gostamos de escutar música, né? Depende, claro, cada um tem um gosto, mas todo mundo escuta música. E tem muitas pessoas que gostam de escutar música com outros colegas, não é verdade? Só que qual é a grande mudança nesta foto? Ora, escutar música é a permanência, é o que permaneceu. A mudança, percebam, estão nos equipamentos. Não se usa mais esse tipo de tecnologia de fita cassete. Tá? Isso aqui nós mudamos. Hoje nós escutamos música o quê? Pela internet. Né? Nós escutamos música por pendrive, por um cartão de memória. Né? Então, a mudança está relacionada aí aos equipamentos. Ok? Vocês conseguiram perceber isso?
Conseguiram ver um outro tipo de mudança ou alguma permanência que mantém ainda na imagem? Escrevam aí para mim. Vamos ver mais uma questão. Agora, esta questão está lá na página 81 e ela vem trazendo um texto muito legal que chama Arranca-Mandioca, que é uma brincadeira indígena. Né? E logo eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, olha só, após a leitura do texto, obviamente, identifique as diferenças entre os modos de brincar dos guaranis e dos chavantes. São tribos aí indígenas diferentes, tá? Existem os guaranis e existem os chavantes. Então, qual que é a diferença principal? Ao ler o texto, ao observar, eu consigo ver que os guaranis chamam a brincadeira de arranca-mandioca. Né? E os guaranis eles podem fazer cócegas nos meninos, pedir ajuda para quem já está de fora da fila para arrancar, né, as crianças que se agarram lá na árvore, igual está dizendo no texto. Já os chavantes, né, chamam a brincadeira de tatu. Tá? E eles não podem fazer cócegas e precisam tirar as crianças da fila sozinhos. Então, uma grande diferença no modo de brincar dos índios é que os guaranis, vamos escrever aqui, os guaranis chamam a brincadeira de arranca-mandioca. Tá? Já os chavantes, eles chamam a brincadeira de tatu. Ok? Lembrando que os guaranis aqui, eles podem fazer cócegas, eles podem pedir ajuda para tirar as crianças da fila. Já os chavantes aqui não podem, tá? Eles não aceitam. As crianças, né, que estão brincando têm que tirar uma outra lá da fila sozinhos. Tá? Vocês conhecem essa brincadeira? Ela é muito legal. Vamos passar aqui. Olha só, eu vou colocar aqui um pedacinho dessa brincadeira de um professor que fez na sua escola, né, na aula de educação física, só que ele não fez o método tradicional. Né? No método tradicional, as crianças se agarram em uma árvore, né? Os índios estão lá nas aldeias, nas florestas. Então ele quis reproduzir isso e usou a quadra da escola. Vamos ver um pedacinho aqui. Eu vou tirar o som inicial aqui, vou tentar adiantar um pouquinho, porque senão ele fica falando no início e a gente vai perder muito tempo. Olha só. Vamos tirar o som aqui por enquanto. Já vou adiantar bem aqui. Então, olha lá, a ideia a criança se agarra à árvore e sempre o último tem que tentar tirar todo mundo. Arranca a mandioca, porque você já viu como é que tira a mandioca do chão? É assim mesmo, arrancando ela do chão com força. Tá? Então, lembrando que uma das tribos, os guaranis, né? Você pode fazer cosquinha na pessoa aqui até ela soltar. Aquele que não aguentar segurar aqui tem que sair da fila. Olha lá, se esse menino já saiu da fila, esse aqui também vai ter que sair, ó, porque ele não aguentou segurar. Tá? Então, olha aí, mais uma vez. É uma brincadeira, né, que vai valorizar aí a força, tá? Que é muito comum, é muito característica aí nas tribos indígenas, tá? Valorizar a força, a coragem, a valentia dos indígenas, ok? Legal a brincadeira, né? É uma pena que quando eu era pequeno eu não pude brincar disso, porque eu ia gostar. Vamos ver lá então, vamos responder a próxima questão. Olha a 2. A brincadeira apresentada no texto está presente na cultura de algumas comunidades indígenas. É possível identificar traços de diversidade cultural entre as diferentes comunidades por meio da brincadeira? Justifique sua resposta. Então, está falando que essa brincadeira ela é comum em várias tribos. Né? E a gente consegue ver que mesmo nesta brincadeira existe uma diversidade cultural. Né? Ela vai se adaptando, ela vai se modificando ao longo das outras tribos. Né? Então, a gente pode responder que sim, né? Existe sim, é possível identificar, né, diversidade cultural entre as diferentes comunidades por meio da brincadeira. Por exemplo, olha só, os chavantes, que eu falei com vocês no slide anterior, né, na pergunta anterior,
Os Chavantes, por exemplo, eles valorizam a força, eles valorizam a valentia, por exemplo, a coragem. Né? Por isso que para os Chavantes, né, fazer cócegas não valem para arrancar o tatu, para arrancar a mandioca lá da brincadeira, ok? Esse fato, né, essa diferença dos Chavantes aqui em relação aos Guaranis, por exemplo, que eu falei na questão anterior, representa uma diversidade cultural, uma diferença cultural de uma brincadeira. Tá? A brincadeira tem o mesmo contexto, né? Em um local chama arranca mandioca, no outro chama tatu. Só que para os Chavantes aí, por exemplo, é inadmissível fazer cócega ou chamar ajuda, por exemplo, de outro companheiro que saiu para tirar a mandioca, né, ou tirar o tatu do chão, porque eles vão valorizar aí a força e a valentia daqueles que estão brincando. Tá? Para os Chavantes aí, eles chamam de tatu porque é a mesma coisa de arrancar mandioca, tá? O tatu, quando ele entra dentro da toca dele, do buraco dele, os indígenas tendem a colocar a mão dentro do buraco e puxar ele, só que o tatu acaba colocando as suas garras na terra, então fica muito difícil de tirar ele. Tá? Por isso que a brincadeira aí entre os Chavantes chama tatu, que é a mesma coisa do arranca-mandioca lá com os Guaranis. Legal? Então vamos mais uma. Agora é da página 82. Converse com familiares mais velhos sobre uma tradição cultural de sua família que foi modificada com o passar dos tempos. Registre, né, nas linhas a seguir o que você descobriu e em sala compartilhe com a turma. Bom, eu conversei com alguns parentes meus, com meu pai, com a minha avó, e uma característica, uma tradição cultural que nós tínhamos aqui da minha família era que sempre aos domingos, né, quando toda a família reunia, eu não sei se aconteceu na de vocês. Nós, né, os mais novos, só poderíamos comer depois que o meu avô colocasse a comida e ele comesse. Né? Na mesa tinha a ponta, a cabeceira da mesa era sempre do meu avô. Então ele comia sempre primeiro e depois nós poderíamos nos servir. E o interessante é que depois que ele comia, ele gostava de tirar uma sonequinha. Então ele subia, né? Na casa da minha avó tinha 2 andares, ele subia e ia dormir. E nós, as crianças, tínhamos que ficar no absoluto silêncio. Só que o passar do tempo isso modificou, porque hoje não temos mais isso. Hoje, quando a comida fica pronta, todo mundo sai correndo para pegar logo, todo mundo fica desesperado de fome, aquela coisa. Mas era uma tradição cultural nossa, né? Esperar que meu avô sempre servisse primeiro, que ele se sentasse sempre na cabeceira da cama. Da cama não, né? Na cabeceira da mesa, ok? Então vamos lá, na questão 2. Fiquei doido, cabeceira da cama, imagina? Comer na cama. 2. Escreva 2 características culturais do local onde você mora. Então, quais 2 características culturais nós temos aí, ou no bairro, ou no nosso, na nossa cidade, né, nas nossas vidas. Eu coloquei 2 características culturais do local onde eu vivo, né, que é do meu contexto familiar. Né? Uma delas é o seguinte: toda vez que alguém vem aqui em casa, eu sirvo comida, né? Independente se a pessoa está com fome ou não, eu vou servir alguma coisa para ela comer. É uma característica cultural aqui da minha casa e é uma característica cultural também daqui de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Na casa de vocês acontece isso? Sempre que chega alguém de fora, chega uma visita, rapidinho nossos pais ou a gente arruma, providencia alguma coisa para a pessoa comer. Nem que seja só um cafezinho para ela beber, não é? Só um tiragosto lá, a gente serve. Outra característica que é muito comum também, na minha casa, no bairro, na nossa cidade, no nosso estado, até no nosso país, é o quê? Sempre quando existe uma pessoa falece, né, uma pessoa morre, nós ficamos tristes, né? Na hora do velório, por exemplo, a gente fica triste, aquela coisa. Tem determinadas culturas, tem determinados países, igual lá no México,
que quando a pessoa morre, eles fazem festa. É verdade. Vocês têm visto aí um meme que tem rolado aí na internet, né, de um pessoal que vai segurando o caixão e dançando. Então é uma cultura, né, faz parte da cultura africana, né, de algumas tribos africanas, de alguns povos africanos, né, eles idolatrarem, eles ficarem felizes com a morte. E ao contrário o nosso aqui, não é verdade? Então vamos lá, essas são as características que eu coloquei. Vamos ver a próxima questão 3. Comprove por meio de exemplos a seguinte frase: o Brasil é um país com muita diversidade cultural. O que eu quero dizer com isso? Né? Que o Brasil ele tem muitas características, várias identidades culturais aí, né, que vão compor, que vão dar ideia do que é o nosso país. Tá? Então, por exemplo, eu posso citar aqui, olha, que o Brasil, né, através de exemplos aí, o Brasil tem pratos típicos. Não é verdade? Tem pratos típicos. No Brasil tem vários sotaques. Já viram como que o carioca fala? Já viram como que o paulista, o gaúcho fala? Tem vários sotaques, né? O nordestino. Nós temos roupas típicas. O que mais, hein? Brincadeiras, né? Até falamos lá na questão anterior, brincadeiras que são bem específicas de cada região brasileira. Danças, não é verdade? Então isso tudo serve como exemplo, né? Eu consigo demonstrar sobre a diversidade, sobre as várias diferenças, sobre as várias culturas que nós temos dentro do nosso Brasil. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, tchauzinho e até a próxima aula. Valeu!